Olá, bem-vindos à nossa primeira bateria de entrevistas do Talks Mulheres da Moda. O Talks numa versão digital, né, Gabi? Isso mesmo, a gente vai estar aí visitando várias pessoas nos próximos dias. Várias empresárias. Gravando e trazendo tudo para mostrar para vocês. E hoje a nossa primeira convidada super especial é Emília Batista, da marca Emília Batista Moda Fitness. E vai estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua jornada, trazendo das suas experiências, dos acertos, das dificuldades em sua empresa, porque essa jornada empreendedora é cheia de desafios e a Emília tem sido um case, né, de sucesso, não só na nossa região, mas para o Brasil todo, e é com muito prazer que a gente é recebida aqui na sua fábrica. Por enquanto, né, já está aí às portas de ir para a sua casa nova. Quase em mudança, né? Quase em mudança, e a gente fica muito feliz com isso, porque é uma empresa que vem crescendo, vem se destacando no mercado, no seu segmento, e a gente tem hoje o prazer, né, Gabi, de bater esse papo super legal com ela, que com certeza vai trazer insights para muitas pessoas, né? Vai agregar muito, porque a Emília é uma das pessoas que, um dos diferenciais dela é que ela de fato veste a camisa, né? Ela vive o mundo fitness, então faz parte da essência dela, e isso é transbordado para a Emília Batista como marca, né? Como empresa que traz aí produtos para performance, para o desenvolvimento e para um estilo de vida das mulheres que compram, revendem e também usam, né? Oi, gente! Meu nome é Emília Batista, moro aqui em Santa Cruz desde que nasci e trabalho com a moda fazem apenas 26 anos, né? Então trago um pouquinho da minha essência do meu dia a dia para a minha marca, para as minhas criações, faço modelagens, eu tiro as fotos, estou aqui toda hora com o meu pessoal e queria falar um pouquinho da minha história para vocês. E a gente já vai começar aqui com a nossa primeira pergunta para a Emília. E eu disse assim, não tem nem segredo, porque é tudo aqui que ela vive na prática e já assim de pronto vai saber compartilhar com a gente. Mas conta aí, Emília, quais são os bastidores que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença na entrega de uma peça? Assim, começamos com a criação, né? Primeiro a gente entende quais são as necessidades dos nossos clientes. Isso vai encaixar em qual área? O que realmente eu trago muito assim, eu disse, o que é que está faltando? O que é que eu vou fazer? Né? Eu me vejo como cliente porque eu vivo isso, né? Eu vivo esse momento, esse movimento fitness e tudo mais. Então, acabo trazendo as necessidades como cliente e transformo ela em produtos. Então, isso faz uma junção perfeita, porque também, às vezes, a gente... Poxa, eu quero um produto tal, então não se encaixou, eu testei, então não aprovou, então vamos trabalhar em cima de uma melhoria. Então a gente tem como testar o que a gente faz, né? E a gente também, como cliente, a primeira cliente da Emília Batista sou eu, então eu sinto necessidade de tal produto, então eu vou criar aquele produto para sanar a minha necessidade. Então isso acaba girando muito em torno do que eu vivo e trazendo isso para a minha marca. Então, dos bastidores que o pessoal muitas vezes não imagina, é que tem a Emília ali, consumidora, por trás de cada criação da marca. Você testa todos os produtos? Testo tudo. Tem coisa que não fica bom, tem coisa que a gente tem que melhorar e tem coisa que a gente erra. E quando a gente faz esse conserto, fica a peça preferida dos nossos clientes. Que maravilha. Por testar, você acaba quebrando assim qualquer problema que vai ter no caminho para a chegada do cliente. Então, se eu testei, eu fui treinar com aquele produto nos bastidores, eu nem lancei esse produto. Então, eu fui testar, tem um ajuste. Dá tempo de fazer ajuste para poder que o meu cliente já receba, o cliente receba o produto com o ajuste perfeito. Então, a gente não tem reclamações de modelagem, a gente tem muito surpresas. Eu não pensei que fosse ficar tão bom. Eita, essa semana, pronto, um macaquinho que tem sido desenvolvido de várias formas, né? Então, cada vez a gente vai, esse foi melhor, esse ficou melhor do que o anterior. Porque tem esse período que o cliente não está vendo dos bastidores, que são justamente os testes.
Maravilha, perfeito. Então, olha aí, quem é cliente Emília Batista, acho que os seus clientes, inclusive, já sabem disso, né? Sabem que toda hora eu tô comunicando, Mostrando, né? tá? E a gente vai falar sobre essa comunicação aí tão real que ela... Uma vez eu vi uma história dela que eu achei muito massa, assim, ela lava os tecidos, testa para ver se a tinta não vai migrar quando faz, né, a mistura de cores de um para o outro. E eu digo, é muito massa, porque nem toda empresa atenta. E passa essa credibilidade da qualidade, né, da certeza para o cliente do que ele está comprando. Pegando a deixa aí a essa questão de lavar o tecido, justamente assim, eu tenho que gerar uma credibilidade muito grande. A minha palavra tem que condizer com o que realmente o cliente vai receber, o produto. Então, assim, não foi não, mas eu testei, então o erro foi seu de lavagem. Não foi erro nosso aqui, não foi a qualidade do tecido. Então, assim, a gente tem uma vitrine virtual. Então, o que a gente coloca na vitrine, ela tem que ser compatível com aquilo que eu falo. Porque o meu cliente, ele me comprou, ele não viu o produto, é um artigo novo, ele não sabe qual é o tecido, então ele tem que acreditar nas minhas palavras. Então, eu tenho que testar. Verdade. Vamos lá para a próxima pergunta. Se você estivesse começando agora um negócio, quais seriam os 3 pontos que você concentraria maior atenção e esforço? A primeira seria ouvir o cliente. Quando eu comecei há 26 anos atrás, 26 anos, a gente às vezes não entendia no início de tudo, né? Então a gente não ouvia muito as dores do cliente. Quais são as dores dos nossos clientes? O que é que dificulta ele vir para Santa Cruz? O que é que dificulta essa logística, a política de vendas? Então, assim, eu começaria ouvindo o meu público. A segunda questão, eu precificaria muito bem o meu produto, porque no início a gente falhou, e a gente falhou errado, assim, de uma forma gigantesca. Um lucro baixo demais, então isso prejudica muito a gente no início, porque a gente às vezes, eu quero segurar o cliente, eu quero que o cliente me conheça, mas para isso você tem que ter lucro, para que a sua empresa, ela cresça. Então a precificação é de uma forma tão importante quanto ouvir o cliente. E a última coisa, assim, que eu acho que é o principal, é você ter amor pelo que você faz. Muitas vezes a gente entra em um negócio e a gente não entende, a gente resolve empreender de alguma forma, às vezes a gente nem se encontra naquilo. Então, quando a gente começa qualquer negócio, que seja na confecção, que seja em qualquer outra área, mas a gente não tem amor por aquilo que a gente faz, a gente não consegue enxergar nossos erros e crescer gradativamente. Então, eu acho que são essas três coisas são as mais importantes para mim. Isso do preço é muito interessante, porque assim, quando você começa com preço errado, que já começou a vender, já botou o produto no mercado, né? Que aí depois você quer colocar o preço certo, é um caminho bem mais árduo, é bem mais difícil. Recomeçar novamente. Até porque você já tem os clientes ali que estão acostumados com aquela margem e tudo, não sei o que, e aí para você tentar colocar na cabeça do cliente de que estava errado, de que não sei o que, é todo um processo, né? Processo. E conta pra gente também, Emília, o que é que hoje a sua empresa faz com intenção para valorizar e fortalecer revendedores que estão com você na ponta, que vai assim para além do produto. Quais são as coisas que você faz? Pegando a primeira ideia de ouvir o cliente, a gente traz o quê? A solução da dor do cliente, que é justamente a política de vendas de Santa Cruz. Então era a coisa que a gente mais escutava. Eu não venho na época de feira de final do ano, meio do ano, que é a época que vocês sabem que bombam, né, as vendas, porque o meu cliente vai estar aí. E o meu cliente chega lá na loja dizendo, eu comprei tal produto por X. Então era uma dor tão grande para os clientes. Então, desde o início da Emília Batista Fitness, a gente começou a ouvir essa dor do cliente e a gente criou uma política de vendas onde só tem acesso ao nosso preço de atacado quem é cadastrado no nosso site. A gente tem o preço de varejo, que é um preço de varejo compatível com o preço que o nosso cliente vai revender na cidade dele. Então, a gente tem as duas opções. O varejo da cidade dele vai comprar por um preço compatível no nosso site, e pagar o frete, aliás, ou então ele vai comprar na loja do nosso cliente e não vai pagar o frete. Então, ele sempre opta por comprar o nosso revendedor.
Então, isso gera uma fidelidade, onde o nosso cliente, ele nos marca nos stories, nas postagens. Então, a gente tem muita postagem que não é de varejo. A maioria das nossas postagens e repostagens são de clientes em atacado, porque eles sabem que aqui a gente briga por eles, né? Aqui a gente cumpre o que a gente posta na internet, a gente tem um cadastro de atacado, então o cadastro e, assim, essa política de venda valorizou demais o nosso relacionamento com o nosso cliente, trouxe a confiança. Pode olhar no site. A gente tem cliente que diz assim, ó, o cliente de varejo vai lá e diz, ó, eu vi esse conjunto no site, pede para mim? Então, o meu revendedor em atacado, ele compra no site para aquele cliente. Então, assim, é uma coisa que funcionou muito, mas de início todo mundo estranhou. Todo mundo, eu digo quem? Meu marido, minha mãe, porque a gente não tem o costume de fazer isso. Que é uma prática fora da caixinha do que é uma prática fora do feita aqui normal. na cidade. Aí a gente tem reclamações? Temos reclamações. Mas a gente tem reclamação de quê? Do varejo que não nos compra. De um varejo que quer nos comprar como preço de atacado. Então, aqui a gente trabalha com produção para atacadista. A pedidos do site, do Instagram, e a gente tem muita gente no Instagram, então trouxemos o varejo para o site, mas o varejo realmente é varejo. Isso valorizou muito o nosso relacionamento com o nosso cliente. E vai além do produto, né? E faz esse relacionamento ser tratado de uma forma profissional, Isso. né? De uma forma profissional que o seu revendedor realmente, ele se sente com um parceiro, né? É um parceiro de trabalho que tem ali a preocupação de trazer as peças com qualidade, de trazer o que está assim dentro da performance que ele vai precisar para os clientes dele, mas com aquela segurança de que ele está ali como uma marca desejo, né, para o cliente. E isso verdade. é muito interessante. A gente dificulta, né? Dificulta uma quebra de acordo, que eu acho que todos deveriam pensar dessa forma. Eu respeito quem não pensa. A gente tem que respeitar a posição de qualquer empresa, né? Mas assim, eu acho que Santa Cruz é uma cidade que trabalha para o atacadista, em sua maioria. Então, assim, se a gente produz 300 peças desse modelo, desse conjunto, a gente não está programado para vender no varejo. A gente está trabalhando para o atacadista, então falta muito uma visão. Eu trabalho para atacado ou para o varejo? Posso trabalhar com os dois, mas eu tenho que ter duas visões diferentes, sem um atrapalhar o outro. Então, é isso que a gente enxergou e é assim que a gente faz. E eu acho muito bonito isso, assim, de vocês sustentarem mesmo. Porque essa semana eu estava vendo nos stories. Não fazemos mais cadastro para tal e tal cidade. Lá já está preenchido, sem previsão de abrir para novos cadastros. Isso traz uma segurança muito grande, assim, para quem compra de fato. E é assim, pronto, a gente recebe, né, quando a gente posta alguma coisa assim, digamos, a gente recebe 100 parabéns e a gente recebe uma reclamação, né? Aí eu vou escutar essa reclamação, ela não pode me incomodar, eu tenho que aceitar que ele não gostou e tudo mais, mas eu tenho que saber qual é o meu propósito, qual é o propósito da nossa marca, como é que a gente trabalha, né? Então, muitas vezes a gente tem pessoas que dizem assim, mas tu vai perder a venda. Eu não estou perdendo, eu estou trabalhando de uma forma diferente. E você está, inclusive, potencializando para aquela venda que já existe, ela possa aumentar pela segurança que o seu revendedor ele tem na sua marca, nessa parceria. Que assim, para quem está assistindo a gente, por exemplo, que tem a sua marca de atacado e deseja isso, né? É como a Emília está falando, é um propósito, é uma construção. Você não começou dessa forma, mas você foi construindo esse posicionamento para que o seu cliente ele pudesse, ou você já começou assim? Não, esse processo começou na pandemia, onde a gente não atendeu mais o presencial. Então a gente passou uma temporada, muito tempo, né? Moda Center fechado, todo mundo só comprando online. Então eu tive que filtrar. Como foi feito esse filtro? Eu já tinha um caderninho com todos os cadastros dos meus clientes. Fecharam-se as portas do Moda Center, eu sabia onde estava meu cliente. Porque quando ele chegava lá no box, eu dizia, olha, quero fazer um cadastro de atacado. E eu pegava o nome, a cidade e o telefone. Então, eu já não me perdi do meu cliente, eu sabia onde ele estava. E começou o varejo a aparecer. Então, a gente, naquela época que estava aquela loucura, a gente não podia atender os dois públicos. Então, a gente só vende em atacado. Com a chegada do nosso site, primeiro, né? Com a abertura do Moda Center Santa Cruz, de volta, né? Depois da pandemia, vamos voltar, a gente vai voltar para o presencial. Eu batia, assim...
o pé e disse, a gente não vai voltar, a gente vai continuar no online, que a gente vai dar carga no online. Então, como eu vou trabalhar no online? Se eu não priorizar o atacadista? É um propósito, né? Então, a gente só começou com a venda online, depois da pandemia para cá, a gente só virou uma loja online. A gente atende lá no Moda Center, mas seria muito difícil a gente fazer toda essa política de vendas, essa proteção para o nosso cliente e trabalhar e ter um ponto físico lá para a gente ter um preço diferente. Então seria inviável para a gente, e dessa forma, na pandemia, foi que a gente criou de fato, né, essa ideia que já havia sido construída mesmo a gente sem entender. Na pandemia, direcionou a gente para esse caminho. Vamos seguir aqui um pouquinho a linha agora do Talks mesmo. Vamos pegar aí perguntas que foram feitas lá no nosso primeiro encontro do Talks presencial e trazer aqui também, porque a gente acredita que é uma dúvida que sempre continua, né, de acordo com que a gente vai mudando de empresárias entrevistadas. E a gente trouxe aqui perguntas da Isa, que é a inteligência artificial criada pelo pessoal do Entrega Mais. E aqui o pessoal tinha perguntado sobre vergonha e julgamento de se expor nas redes sociais. E essa pergunta é muito legal para a Emília, porque ela tem zero vergonha de aparecer na rede social. A marca carrega o nome dela e ela é a cara, né, a persona da marca com as revendedoras. Então, fala aí pra gente, Emília, esse medo do julgamento, essa vergonha de se expor nas redes sociais, foi algo que existiu já para você e como você venceu isso? Eu acho que nunca existiu, né? Eu sempre gosto de conversar, quem é próximo a mim sabe que eu gosto de conversar e principalmente assim, falar sobre o meu trabalho nunca foi difícil, porque eu não tenho que criar um personagem para eu chegar lá no meu Instagram e fingir que eu tô treinando, um exemplo. Ah, vou fingir que eu tô costurando, vou fingir que tô fazendo risco, é a minha vida. Então, assim, você só decidiu compartilhar aquilo. Eu só dividir, ligar o telefone, a câmera e fazer o que eu faço todos os dias. Então, assim, a gente não tem grandes produções. As fotos são tiradas lá no meu closet. As fotos já foram tiradas em alguns outros lugares, mas, tipo, o meu cliente, ele entende o que eu tô falando sobre aquele produto. Eu tenho propriedade dentro do meu trabalho, dentro do que eu uso, para mostrar para o meu cliente de uma forma que ele entenda. Então, nunca tive problema nenhum em falar aquilo que eu já sei, que é sobre o meu trabalho. Então, o que é que eu faço? Para eu ter propriedade de falar, primeiro eu tenho que entender. Estou fazendo o quê? Qual é isso? O que é que eu queria que o meu cliente soubesse? Então, muitas vezes, assim, a vergonha que surge é porque a gente que é mulher, a gente é muito julgadora, né? Então a gente julga fulano que tá na internet mostrando o negócio dele, mas não tá bom não. Não tá bom para você, mas para o cliente dele às vezes está. E às vezes a gente cobra de nós mesmas uma perfeição que a gente não tem. Então se eu fosse criar uma pessoa perfeita para estar na internet, uma pessoa perfeita para estar costurando, essa pessoa não existisse, o meu cliente ia saber. Então assim, eu acho que hoje em dia todo mundo se identifica pela verdade. E a verdade, ela sempre é a melhor opção. E assim, a vergonha de aparecer, elas não pagam os nossos boletos. Eu sempre digo isso, e uma amiga minha diz muito isso. Então assim, se eu tenho vergonha de falar aquilo que eu quero que o meu cliente conheça, que é o meu trabalho, o meu produto, ninguém vai defender o seu trabalho igual você. Então, vergonha zero. Boletos não são pagos com vergonha. Então tá aí o recado, né, para quem tem essa vergonha de aparecer, que inclusive é uma coisa que é normal assim, entre as pessoas. Eu escuto muito sentirem isso, mas eu acho que é como a Emília falou, né, você mostrar o seu trabalho, você tá ali transparecendo para as pessoas, só decidindo compartilhar aquilo que você já faz, sem se preocupar com grandes produções. Acho que é o que faz toda a diferença para que aquilo flua e seja natural. Você não precisa, assim, montar um cenário que não é real. O cenário que é real, a gente sabe que funciona, né? Então, isso aí deixa você confortável, você não fica esperando a aprovação de outras pessoas e você vai se melhorando, né? Se eu tenho que aparecer, eu tenho que também investir no meu conhecimento, nas coisas que eu tô fazendo. Então, é um conjunto de coisas que vai assim, ó, preciso melhorar nisso. Não tá bom ainda não, mas vai ficar e a gente consegue insistir e melhorar.
E no fim das contas é muito mais sobre até conexões do que o cenário que está por trás da foto que você está tirando, né? Na hora de pensar uma nova coleção, como devemos trabalhar a tendência do mercado com os interesses e o contexto do cliente final? Eu acredito que sempre as perguntas eu volto muito para a voz do cliente, né? Para o que é preciso, para o que é necessário. Então, assim, nas coleções que a gente vai trazendo, eu vou trazendo a primeira resposta do Talks, né? Que é justamente assim, ouvindo o cliente, eu vou criar tal produto para aquele público, vai funcionar. Então, assim, é uma troca, né? É uma troca. E a gente vai escutando a voz do cliente e aquilo vai abrindo nossos caminhos para que a gente entenda o que é necessário, para que a gente melhore, para que a gente também teste novas peças, novas tecnologias, trazendo aquilo que o cliente tá precisando, de fato. E dentro do segmento, assim, no fitness, essa questão de tendência, como tem em outros segmentos, como a modinha. Era isso que eu queria falar também. Essa tendência para o fitness, ela não pode ser trazida como um conjunto igual à moda casual. Um exemplo, tá muito na moda o amarelo manteiga, mais ou menos essa tonalidade da tua roupa. Para o fitness ela não funciona. Por que eu entendo? Porque eu vivo no meu mundinho, né? Eu vivo no mundo do meu trabalho, da minha criação. Então, assim, quais são as queixas dos meus clientes? Roupa clara, quem é que tá? Uma gordurinha que a gente tem, viu? Não dá para ver direito, mas a gente tem. Visto uma roupa amarelo manteiga. Quantas pessoas vestiriam uma calça amarelo manteiga, rosa bebê para ir para academia? Se eu não ouvir o meu cliente, eu vou me perder nas tendências. Então, nem toda tendência é pra gente, nem tudo que é bonito para os outros, pra gente vai ficar legal. Então, assim, muitas vezes assim, eu vejo que o pessoal se perde porque investe muito numa coisa, mas não vive esse momento, né? Não vive nesse espaço. E às vezes acaba indo de encontro, porque o fitness não funciona com cores claras. Tem pontos, né? Tem pontos. Ah, nessa coleção eu fiz o quê? Que tá essas cores estão em alta. Eu apostei um pinguinho no rosa bebê. Porque rosa sempre sai, então tem aquelas que querem o rosinha. Então eu tenho o que tá na moda em alta, mas eu não tenho aquilo em quantidade e eu não invisto toda a minha energia no amarelinho, no verdinho clarinho, que eu já sei que não funciona, porque eu já errei também. Então a gente vai aprendendo com os nossos erros e ouvindo. E falando em erros e ouvindo, a gente queria saber, acho que o público também quer saber, quais foram ou quais são as principais dores e desafios da sua jornada empreendedora. Eu acredito que, para mim, por incrível que pareça, né, a maior dificuldade que eu tenho é com algumas tecnologias. Não é desenvolver um molde, não é fazer o risco que eu gosto, não é costurar com as meninas e criar aquela peça, né? Eu acho que eu tenho resistência a algumas tecnologias. E isso às vezes dificulta, mas às vezes também eu lembro, poxa, eu sou tão boa aqui também, então eu fico me apegando um pouquinho, né, às atualizações. Então, o que foi que eu fiz aqui com essas dificuldades? Eu me mudei dessa parte da fábrica, né, dessa parte tecnológica que não me acho nela, então eu fui para onde eu funciono, que é na criação, na comunicação com o meu cliente, é aqui com as meninas da produção. Então, assim, eu estou nos lugares mais importantes. E um dos erros meus, né, de início, foi justamente querer estar fazendo tudo em todos os lugares. Que a gente, no início, realmente, a gente tem que estar fazendo de tudo. Sim. Mas depois a gente tem que delegar, né? Delegar um pouquinho, saber de tudo, mas às vezes eu vou ter que me ausentar daquilo, porque eu funciono melhor em tal área. E para finalizar aqui nosso papo, Emília, já está chegando ao fim, tem uma perguntinha que a gente queria que você respondesse. Nem sempre você fabricou moda fitness, né? Assim? Então a gente queria que você contasse como é que foi essa transição até chegar no que você está fazendo hoje. Aos 15 anos, praticamente, eu comecei a fabricar moda feminina, blusinha, né? Modinha, conhecida aqui na nossa cidade. Então a gente trabalhou mais ou menos 15 anos nessa área. E por que a Emília foi para o fitness? Porque a Emília quebrou, porque a Emília precificou errado, porque a Emília vendeu fiado. Enfim, aquela velha história que tantos têm aqui na nossa cidade.
E foi um momento muito difícil e foi o melhor momento, né? Que foi um momento de transformação. Nesse momento que a gente perdeu tudo, ficou com dívidas, eu já contei isso em vários outros lugares. Então, assim, a gente foi olhar assim, o que foi que a gente errou? A gente não atribuiu essa quebra a ninguém, o erro foi nosso. Então, a gente se encontrou, a gente ajustou preço, a gente tava assim, perdido e eu pedia muito a Deus assim, meu Deus, eu quero um produto que eu possa pagar as nossas dívidas e que eu tenha um lucro justo, porque nesse momento foi o que a gente mais aprendeu foi sobre o lucro, né? Tem que ter um lucro. Então, assim, eu comecei a correr, que eu tava gordinha, já fui feia, minha gente. Eu era sedentária, vocês sabem. Então, assim, eu comecei a ter problemas de saúde e comecei a correr. Só era eu e os cachorros, há 10 anos atrás, na rua, na 29. Então, eu tinha dificuldade de encontrar tops para treinar, para correr, que eu não tivesse que colocar um sutiã. Então, vem aquela velha história. Eu fui cliente da Emília Batista sem nem ainda ela existir. Então, eu criei uns tops para mim e já tinha um grupo de amigas nessa época depois, né, que foi chegando. Com o meu emagrecimento foi chegando só bonitas perto de mim. E a gente começou a treinar. Então, eu comecei a fazer roupas para mim e eu digo, vou fazer para vender. 0 clientes, a gente não tinha clientes, a gente não tinha público. Então, eu comecei a fazer os tops para que eu não fizesse o top que eu tivesse que usar com sutiã, que eu pudesse correr de boa. E foi passando toda essa transição difícil de quase um ano sem clientes, de ninguém conhecer. Os meus clientes buscavam a gente lá no nosso box procurando o quê? A modinha. Nas feiras de junho, bombando, o pessoal atrás de blusinhas. Como eu ia fazer? Eu não tinha mais condições de fazer, a gente quebrou. Então a gente insistiu e mais ou menos no final do ano a gente encontrou nossa primeira cliente. E foi essa primeira cliente de Recife que comprou as nossas peças e a gente foi tendo retorno e Deus foi abençoando e a gente conseguiu pagar nossas contas. No dia que a gente terminou de pagar as nossas contas, Deus começou a nos abençoar com o lucro do nosso trabalho. Mas eu até disse, sabe, eu disse, olha, é muito importante para mim essa fala porque Deus não abençoa devedores. Deus te dá a forma de você pagar aquilo. Agora você só vai ser abençoado quando você honrar as suas dívidas. E foi muito isso que aconteceu com a gente. Então a Emília Batista, ela surgiu assim. Surgiu de uma quebra que foi necessária. Foi o momento mais difícil da vida da gente, mas foi o momento mais importante. Foi decisivo para que a gente enxergasse, não enxergasse o erro dos outros, mas os nossos. E que Deus nos ensinasse a trabalhar de uma forma diferente. E eu sempre dizia, eu quero fazer uma coisa que ninguém faz. E na época, quando surgiram as ideias dos tops, ninguém fazia top cheio de tira, cheio de coisa. E até hoje, se você for olhar, a Emília Batista, ela tem o seu diferencial. Tem coisa que você só vai encontrar aqui. Eu digo, às vezes eu vejo aquela pessoa vestida com a minha roupa, eu digo, minha, que foi eu que fiz, né? Eu digo, fui eu que fiz. Então, a gente consegue ter identidade. Então, Deus nos deu uma identidade para a nossa empresa, para as nossas criações. História linda, né? E aproveitando essa fala inspiradora, queria que você encerrasse esse momento nosso trazendo uma mensagem para as empreendedoras, trazendo uma mensagem aí do coração de Emília Batista para essas mulheres que precisam muitas vezes de um incentivo, de alguma mensagem. O que é que você pode deixar para as mulheres que estão nos assistindo? O incentivo sempre vai ser assim, não escutem facilidades. Elas não existem. Não pense que porque você vende na internet é mais fácil e você vai trabalhar menos, você vai trabalhar mais, né? Não faça produtos para serem vendidos se você mesmo não compraria. Tá costurando? Tô costurando a minha peça e quem vende a peça sou eu mesma, eu sou a minha própria costureira. Se pergunta, eu compraria essa peça? Faça suas criações como se fossem para você. Não olhe o que é que fulano, Beltrano está fazendo. Não queira fazer o que fulano está fazendo, que é um sucesso, mas o sucesso do outro não é o nosso sucesso. Então, assim, procurem inspirações para que vocês façam peças que tenham a sua cara, que tenham a sua identidade. Que quando passar a ser, fui eu que fiz. Então, assim, isso o dinheiro não paga, né? Não paga a satisfação de você fazer uma peça, dela ser um sucesso, dela ter nascido da sua criação. Eu acho que é o que mais... eu gosto do meu trabalho, né? Então, sempre é isso.
busquem inspirações. Todo mundo tem inteligência suficiente, todo mundo tem dons. Se tem dificuldade de aparecer na internet, não pensa na dificuldade, não pensa na vergonha. Às vezes o outro não está nem te julgando, é tu mesmo que te julga. Então, assim, vamos parar muito de se cobrar a perfeição, porque não temos, né? E realizar. E a realidade, né? O que sempre vai vender é a verdade. Abrimos com chave de ouro essa série de entrevistas. Chegamos ao final dessa nossa primeira entrevista do Talks de forma online. E se você gostou e quer acompanhar as próximas entrevistas, que com certeza podem esperar que vão ter mais, inclusive deixa aqui nos comentários qual o próximo nome que você quer ver aqui do nosso lado, em qual empresa a gente deve entrar aí, comentem qual a expectativa de vocês. Se inscreve no canal e não esquece de curtir esse vídeo, tá? Vai ser um prazer continuarmos, né, Gabi, a compartilhar muito de empreendedorismo, de moda e muito mais com vocês.